Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Seja Intencional, o podcast que eu criei para tirar você de uma vida automática e colocar você numa vida intencional. Eu estou em mais um episódio do Bora Conversar. O Bora Conversar é uma parte do Seja Intencional que eu falo sobre qualidade de vida, atividade física. E hoje eu estou aqui com a doutora Marina Scafuri. Sempre eu digo por que eu convido alguém para conversar comigo. E a Marina chamou a minha atenção porque nós cruzamos algumas vezes nos treinos para o ciclo da Maratona de Fortaleza e correndo algumas vezes juntos, eu comecei a entender um pouco da atividade dela. Chamou bastante a minha atenção, como eu disse, porque é uma área que precisa ser conversada, uma área que traz muito prejuízo à vida das pessoas, sobretudo aos relacionamentos. As pessoas ignoram por tabus, por orgulhos e seja lá o que for, por desconhecimento. Também. Muito importante isso. E eu convidei a doutora Marina para conversar comigo e hoje nós vamos conversar sobre sexo. Falar sobre sexo, não é isso? Sobre a intimidade do palácio. Sobre intimidade. Fez até esse nome pode Você vê, ofrenda. Você vê que até eu já comecei errado, porque não é sobre isso, é sobre a intimidade no relacionamento. Pô, eu falei seu nome, como eu lhe conheci, agora eu quero que você mesmo se apresente, doutora. Tá. Gente, conheci o pastor Rondinelli na videira e um filho é fã dele. E algumas vezes a gente se encontrou aqui em momentos que eu tava nos estímulos da maratona. E é isso. Eu fiz sexologia, fiz gineco e sexologia. E eu digo que antes de virar, eu mesmo fui sexóloga, porque o meu consultório era só de sexologia, pastor, no começo. Mas espontaneamente ou circunstancialmente as pessoas procuravam para falar sobre isso? Eu me formei, eu fiz uma formação muito boa fora e eu era casada com um urologista também sexólogo. Então ele me encaminhava os pacientes e assim chegava com uma dor nessa área, ele educava, se precisasse de terapia, ele me encaminhava. E assim eu comecei tudo. Só que eu entendi, quando eu já lidava com gente com disfunção, com problema mesmo, com doença, era muito mais sofrido e demorado essa melhora. E aí eu fui estudando mais. Aí eu fiz terapia de casal e família, na odontologia, e aí eu fui. Eu percebi que se estivesse acima do peso também era ruim. Eu percebi que se estivesse falando no relacionamento era ruim. E aí no fim, eu percebi que o melhor de tudo era educar, porque a gente tem uma fala que é educação em sexualidade. Ela evita 70% das disfunções e era o que me trazia mal. Educação em sexualidade evita 70% das disfunções. Ou seja, nós... Disfunção, o que você entende de disfunção? Peraí, eu tô te entrevistando, você tá me perguntando se eu sei o que é disfunção. Mas pra eu ver se as pessoas vão entender. Ok, mas antes disso, vale a pena só dar o tom aqui. A falta de educação, a falta de conhecimento por si só já é um grande prejuízo. Já, é chocante, né? Sim, disfunção, acredito eu, é algo que teria uma determinada função, mas por algum motivo ela não se cumpre, ou seja, ela desvia da função original. Fez sentido isso? Exatamente isso. Graças a Deus. Tô me fazendo entender. Não sei nem onde foi que eu busquei essa resposta aqui agora, mas continue. E aí eu passei a ter uma abordagem voltada para isso, né? Uma abordagem com a educação. Então a gente tem 3 critérios do sexo. Critério biológico, psicológico e social. Então chegou para mim, eu vou entender qual desses critérios tá vamos dizer assim, prejudicando que aquela sexualidade que aquela pessoa nasceu para ter, e é importante as pessoas entenderem isso. A gente nasce para ter uma sexualidade boa, agradável, até o dia que a gente morrer. Não existe, a partir de tal idade não tem mais, não existe isso. Deus ia fazer isso com a gente. E aí começa a educação. Biologicamente falando, o que aquela pessoa, aquele casal tem que pode estar atrapalhando a função? Aí a gente ajusta. Psiquicamente, que aquele casal tem, que pode estar alterando a adequação deles. Muitas vezes é uma inadequação de frequência. Ele deseja mais que ela, ou ela menos que ele, é o contrário. E isso vai gerando problema, desajuste. E começa pequeno, como todo mundo sabe, vai se tornando um muro enorme. E o critério social, que é, muitas vezes, aquele ambiente que aquela pessoa foi tratada, como que o sexo era visto ali. Então a ideia é, de uma forma, com método, evitar que aquela pessoa que tem só um sofrimento vá para uma disfunção. Aquela pessoa que tem só um problema, porque antes de ser uma disfunção é um problema, entende? Sim. Então virou meu novo, há uns 3 anos, minha nova forma de trabalhar, meu novo propósito de vida. Eu posso entender que você não escolheu a sexologia que te escolheu? É verdade. Por conta dos teus casos, dos teus pacientes? Também. Eu tenho uma facilidade, apesar de que na formação a gente desensibiliza o ouvido. A gente tem o nome de sensibilização mesmo. Então não tenho que a pessoa me fale, que me
me doa, assim, que me gera estranheza. Dá pra perceber, até é uma questão pessoal, é uma questão pessoal. Você trata disso, aí é óbvio, com muita naturalidade. O que deveria ser comum para todas as pessoas, porque é uma questão que faz parte da vida do ser humano. Marina, antes de voltar para esse assunto, porque eu tenho muitas curiosidades, eu quero falar um pouco da Marina corredora. Você há pouco completou os seus 40 anos e comemorou em uma das formas fazendo a maratona de Fortaleza, certo? Foi tua primeira maratona? Primeira maratona. Eu quero que você me conte um pouco da tua história como corredora. Quando você começa a correr, por que você começa a correr, como foi o ciclo da maratona e como foi a maratona. Eu comecei a correr no segundo semestre da faculdade e eu já tenho 14 anos de formada. E eu não sei porquê, gostei, comecei a correr, participei de umas corridas na época. Tem uns 20 anos que eu corro. Teve uma pausa aí em 21, 22 e depois retomei. Então não sei porque comecei a correr, mas faz muito tempo. Eu não sei nem como era, como é que você correu 5, nem lembro. Só começou a correr? Comecei, gostei. É o esporte que mais ajusta os meus pensamentos. Inclusive eu corro sem fone, pastor. Me sinto bem, me sinto ajustada, me sinto viva, organiza meus hormônios, mas já fiz triatlon, meus 39, foi a minha primeira prova de triatlon no passado. Como foi o ciclo da maratona? Eu queria o cérebro de uma pessoa que faz uma maratona, porque eu tenho certeza que tem habilidades que a pessoa não adquire do ponto de vista mental. Então, da semana 7 em diante... Da semana 7 do ciclo da maratona? Ciclo. Foi duro. Comecei tão entediada, olhava aquele monte de quilômetro, comecei a sofrer nos primeiros 10 quilômetros. Mas foi isso. Eu queria o cérebro, né? O meu estímulo era isso. Eu quero saber como é me tornar essa pessoa que pensa de uma forma que permite ela correr 42 quilômetros no dia. Me sentindo ótimo até os 25 quilômetros e dos 25 em diante foi só Jesus. Eu vi peso nas pernas, cãibra. Tava sentindo cãibra na barriga. Eu vi no teu Instagram. Eu vi no teu Instagram que faltando 2 quilômetros, um pouquinho mais de 2 quilômetros. Você até escreveu assim, né? Humanamente eu tinha desistido. Eu não desisti, porque meus filhos estavam me esperando com um bolo na tenda. Minha filha começou a mandar mensagem: vem, mãe, vem, não desiste. Eu não tinha posição para continuar correndo. E eu não conseguia mais andar. Que andar foi o pior que correr. E eu me encolhia todinha assim, por causa da barriga, e não dava certo, senão eu vou. Tudo bem, consegui até aqui. E aí daí os meninos começaram: você vai. Os meninos da Runners, né? Sim. Você vai, para. Fizeram massagem, passaram gelol. Me deu um gás, assim. Porque eu terminei, ninguém diz o que eu passei ali. Tanto de dor que eu tava sentindo. Assim, mas ninguém diz Graças a Deus. Ninguém diz o que você passou, nem vendo o que você publicou. Porque você levou a coisa de maneira tão leve, pra quem tá vendo, né? Que você dizendo agora não dá nem pra acreditar que foi tão difícil quanto foi de verdade. Mas essa sensação de meus filhos estão me esperando, parece que te moveu, né? Me moveu. Com um bolo, não é possível que eu ia chegar caminhando. Não, cheguei correndo, graças a Deus. Doutora, quem fez uma maratona é maratonista? É maratonista. Por quê? Porque rompeu as barreiras mentais para se manter correndo com dor, se manter correndo mesmo quando estava tudo dando errado, do ponto de vista de tempo, do que treinou. Foram muitas frustrações. Eu fui para terminar em 4 horas. Eu terminei 4 horas e 73. Qual foi o maior aprendizado dessa preparação e desse feito? Continue. O passo mais importante é o próximo. E se cerque de pessoas que acreditam que você vai continuar. Se alguém na hora que eu dei que ele tivesse dito: não, Marinho, para, te deixa lá de bicicleta, de moto e tal, eu teria falado: não, eu só queria ouvir isso. Por isso é importante, eu falo muito isso no meu consultório. Cuidado com as amizades. Não é pra todo mundo que você vai abrir uma intimidade sua, um sonho. Pelo amor de Deus, senão você pode estragar tudo. Mas é minha vizinha, certo? Eu quero dizer que te desejo bem, com todo respeito à vizinha. E é um fundamento tão básico que muitas pessoas ainda ignoram. Como você falou, se você tivesse um desestímulo da pessoa errada, para, não aguenta mais, você vai se machucar. Você não tinha continuado. Não. E é assim na corrida, é assim na vida. A ambiência transforma, né? A gente diz assim: a tribo protege o plano. Não é preponderante, Não. mas é importante. Deve ser considerado. É importantíssimo. E somando já esses quase 20 anos de corrida que você falou, você não sofreu obesidade, não teve quadro depressivo? Tive. Quando fiquei viúva, pastor, eu passei 8 meses. Isso é importante. Passei 8 meses muito mal. Apesar de já fazer atividade física, apesar de conhecer a palavra de Deus, de ser saudável, eu fiquei 8 meses muito mal. Foi o período que eu parei, que eu li 21, 22. Sim. E aí, eu me perguntava como é que alguém que não tem essa memória muscular, que não fazia atividade que fazia, que não conhece isso, consegue sair de um quadro depressivo. Eu me perguntava. E o que me fez sair foi estar lá em Coríntios: cuida do teu templo.
que é o corpo memorado do Espírito Santo de Deus. E eu levantava com isso na cabeça e vinha pra beira-mar quase chorando. Às vezes chorando, mas eu vou cuidar do tempo. Eu vou cuidar do tempo. Por muito tempo eu fiquei divulgando isso no meu Instagram, porque isso tinha me salvado e ajudou a salvar muita gente. Eu tinha um treino que era o Cuida do Teu Tempo. Acho que funcionou uns 2 anos. Eu fazia de sábado para as pacientes. Foi bem legal. Aí quando eu entrei no triatlo, eu parei, que eu não tinha tempo. Mas continua cuidando do tempo, né? Continuei cuidando do tempo. Então, de certa forma, o movimento, ele te ajudou, né? Ele Me ajudou. Eu não sei se resgatou é a palavra adequada, mas trouxe você de volta ao cuidado com o tempo, não é isso? Eu dizia, doutora, como é que eu vou sair disso? Eu não tenho ânimo para fazer um polichinelo. Como que sai? Eu não tenho equilíbrio. Não é assim mesmo. Os remédios, não sei o quê. E com todo respeito à medicina, minha médica e tudo, o que mudou mesmo, que virou em minha chave, foi me lembrar que eu tinha que cuidar do meu tempo. Eu era responsável por isso. Eu fiquei meio sem palavras agora, sabe? Porque tem tanta gente esperando a situação ideal, o momento ideal, ou esperando o estímulo emocional que na verdade nunca vem se o corpo não vier. Faz sentido isso? Faz. Que bom que você superou isso e que tá mostrando. Pastor, eu tô com 65 quilos. Eu cheguei a pesar 57. Nessa época, eu me imagino com 57 quilos. De sofrimento? De falta de apetite, de remédio, de tudo. E assim, perdi muito músculo. Aí inventei de correr, me lesionei. É o que eu sempre digo. Tá numa fase ruim, tá depressiva, tomando remédio, emagreceu, não volte pra atividade sem acompanhamento. Eu me lesionei por causa disso. Não tinha quadríceps pra correr. Lesão no joelho. Então nessa retomada você já busca acompanhamento profissional? Já, é importante. Já na assessoria atual? Não, eu tava na assessoria, eu fiquei com um pouquinho de pânico de canto fechado. Então eu passei 2 anos na assessoria F3, que é uma assessoria de funcional. E aí a gente fazia isso tudo, ele levava tudo pra praia. Eu fazia aula conjunta e fazia uma aulazinha individual. E era lá que eu fazia o treino das pacientes. O Isaac um dia me viu no teatro e falou, quem te viu, quem te vê, hein, mulher? É inacreditável. E como é que foi essa sacada ali? Você estava vivendo um momento difícil na sua vida e resolve reagir. E nessa reação também começa a envolver as pacientes. Como foi que tu teve essa sacada? É do tipo, mas eu vou formar uma tribo aqui. Tipo isso. Pra eu ter motivação. Tipo isso também. Mas eu entendia. Eu tinha certeza que sem atividade física eu ia sair. Eu queria dar essa certeza para as pessoas. Sem atividade física eu estava só tratando sintoma. Com atividade física eu estava tratando a doença em si. E eu tinha certeza disso. Eu queria passar isso para elas. Olha, eu já fiz isso. Eu já tomei isso. Cheguei a tomar 8 remédios. Hoje eu não como nada, desde 22. Mas eu não descuido da atividade física nem um dia. Porque a depressão antes dos 40, eu tinha menos de 40, aumenta em 8 vezes. Em 8 a 10 vezes. Um novo episódio pós 40. Isso tem que ficar muito claro. Eu sempre pergunto nas minhas consultas. Não para você ter medo, mas para te estimular a começar a cuidar, se você não cuida ainda, do seu tempo. São muitos insights. Deixa uma mensagem aqui para quem não tem estímulo emocional para se movimentar. Está lá em Coríntios 6,19. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Como que você não vai cuidar de algo que Deus te deu? Não tem como. Eu acho que isso era a coisa que mais me constrangia. Como eu não vou comer? Como eu não vou dormir? Como eu não vou cuidar do meu músculo? Como eu vou comer errado? Então você não espera. A motivação não vai vir. Eu não sou motivada. Eu cuido do que tem que cuidar. Eu sou adulta. Faz o que tem que ser feito. É. E claro, faz o que tem que ser feito e recomenda que os outros façam também. Recomendo. Ai, mas eu não quero hoje. Eu sei. É assim mesmo. Você vai sem querer. E uma coisa que é inquestionável, a gente vai precisar disso no futuro. Vai. Especialmente para quem tem filhos. Eu comecei a correr há 14 anos porque eu ia me casar e eu tardei muito para ter filho. Na minha concepção, né? Eu estava no tempo de Deus, mas na minha concepção eu tardei muito. E eu pensei assim, se minha filha decidir casar com 25 anos, eu vou ter quase 70. E eu preciso estar em pé para fazer isso. Eu quero estar em pé para fazer isso, para entrar com ela na igreja. Isso me motivou. Eu olho não só o cuidado com o tempo, que já é o grande motivo, mas a responsabilidade aumenta um pouco com quem tem filhos. Que também é o seu caso. E obviamente você já me falou que eles são grandes motivadores da sua existência e de você superar os seus desafios. Quais as idades deles? 9, o Davi e a Elise 14. Doutora, falando de corrida ainda, acredito que o melhor momento até hoje foi concluir a maratona, foi certo? E o momento mais difícil? Foi quando eu achei que estava pronta para retomar a corrida, nessa época de 2021. Estava muito magra, desnutrida mesmo, e eu fui correr e lesionei o joelho. Eu demorei 1 ano para conseguir correr de novo. Que foi aquela história, você voltou sozinha? Voltei sozinha, ajuda, tentando me ajudar da forma errada. Agora eu vou voltar e continuar para o assunto que nos trouxe aqui, a sexologia. Então, seu marido era urologista, ele caminhava,
sexólogo também, Informação. encaminhava pessoas para você. Até aí eu posso entender que mulheres, público feminino. Não. Geral? Geral, a minha informação era homens e mulheres. Inclusive, eu tinha mais homens que mulheres no consultório. Então vamos começar por isso. Quais são as maiores dificuldades, e aí por amostragem dos teus atendimentos dos homens no que diz respeito à sexologia? Comunicação. Fale mais. A comunicação, ou seja, provavelmente a falta dela, né? Salto dela. É assim, pastor, tava conversando ontem com uma pessoa. Se você decidir estar com aquela pessoa e ser uma só carne com ela, como tá em Gênesis, né, aqui no curso, Gênesis 2:24. Como que você vai deixar passar da conversa de vocês, os desejos, as vontades? Como que você vai deixar isso passar? Como que você não vai cuidar disso? Então, você escolheu aquela pessoa, não foi casamento arranjado. Você escolheu e deve ser uma prioridade solucionar todos os ruídos dessa área que é um presente que Deus deu para vocês. Então, a gente não aprendeu a cuidar dos relacionamentos, eu acho. A gente não aprendeu a ter inteligência relacional. E aí, você aprende que sexo é uma coisa, é outra e tal, socialmente falando. Isso não encaixa no teu relacionamento. E você não sabe comunicar, que você também não aprendeu. E aí você, os homens, você fica guardando frustrações e uma hora vão vir no teu relacionamento, num distanciamento, numa vontade adequada, mas que tudo começou, você não cuidou da intimidade. Repente, deu pra entender? Deu pra entender. E como é que no consultório você chega a essa conclusão? Como é que você trata disso? Porque, primeiro, eu acredito que só para um homem ir procurar ajuda já é uma grande coisa. Já. Provavelmente, Com uma mulher, provavelmente foi a esposa que mandou, né? porque eu só atendo os maridos nessa área, né? Sim. Eu quero melhorar as famílias, né? Dos maridos. Espera, não entendi. Você só atende o marido. Eu atendo o casal, mas assim, meu primo tá com problema. Não, o primo não, né? Não tem nada a ver. marido. Ok. Problema do primo. É, Certo, entendi. Ficou claro pra mim, em favor da família. em favor da família. Você não tá aí perdendo tempo Não. com o garotão, a garotã que quer performar melhor e não sei o que, não sei o que. Em favor do relacionamento. Muito bom, brilhante. Gostei disso. Mas como é que o cara chega pra ti? Qual é a história que o cara conta? Minha doutora, tá dando tudo errado. Enfim, eu não sei nem como é que eu faço essa pergunta. A minha comunicação inconsciente, porque a sexualidade é muito inconsciente, ela já quebra algumas barreiras. Então chega de boa. Hoje, né, que eu já atendo desde 2019. Então chega, doutora, não tenho ereção, não tenho vontade, não tenho ejaculando. Normal, sem. O homem ele é muito direto. Não disse, e aí, desde quando? Ele chega já tem 5, 6, 7 anos. Quer dizer que já tá arrastando isso há anos. Esperando. Então já percebeu que não funciona. E não tá funcionando biologicamente falando, mas não tem ainda uma decisão, porque não aprendeu, que por isso não tem uma ação adequada. Provavelmente também já fez tudo o que dizem por aí, Já. sem um direcionamento específico. Então não tem mais jeito, o cara tá lutando pelo casamento também. Graças a A Deus. última esperança, vamos dizer assim, Aham. seria essa. Lá atrás, você falou que percebia essa dor nas pessoas. Você usou esse termo. Eu posso compreender que essa dor, na maioria das vezes, é emocional. Sim. E às vezes física. Também? Uhum. Se exterioriza para outras áreas. Imagina que todo dia você queria ter uma intimidade, que eu não tô falando só da genital, mas da genitalização. Sim. Mas se você gostaria de ter um nível de conexão com seu parceiro, você não tem. Óbvio que isso vai atrapalhar teu relacionamento com os filhos, no teu trabalho, o teu sono. Porque viver uma sexualidade boa é um domínio com a qualidade de vida, segundo diz a Organização Mundial de Saúde. Então você não tem como, é que nem fazer atividade física, comer direito, faz parte. Não tem como negligenciar. Você pode não querer olhar por um tempo, vai ter um preço. E aí, nesse primeiro atendimento com um indivíduo do sexo masculino, quais são os teus primeiros encaminhamentos? Urologista, exame físico, urológico. Eu vou checar ali o relacionamento. Quer mesmo continuar esse relacionamento, né? Porque às vezes o problema tá ali surgindo e a pessoa não tá mais disposta a retomar. Então ele pode sair encaminhamento para o urologista, se não tiver ido, para terapia de casal, Importante. se for o caso. Tiver depressivo ansioso, o psiquiatra, porque depressivo e ansioso também nem tem como manter a atenção e o foco na intimidade. E basicamente isso. Eu posso concluir que, assim, logo de cara, sozinho, você não consegue. Não. Você precisa de uma rede de apoio grande para te ajudar. E muita disposição da pessoa, né? Imagina que aquilo ali, ela já tá usando aquele comportamento de sobrevivência, vamos dizer assim, há 7 anos. Ô, doutor, eu sou um homem. Que tipo de problema eu posso estar enfrentando para eu procurar essa ajuda? Principalmente começa com uma inadequação de frequência. Vai querer uma quantidade de vezes, provavelmente, que a parceira não corresponde. Ou seja, eu tô com a necessidade. Pra você é uma coisa, pra ela é outra. É correto eu dizer que isso é fisiológico?
também. Ok, É fisiológico, é psíquico, é cultural. ok. Então, A inadequação de frequência, ela não é que às vezes você tem uma doença ou que ela tenha. Vocês só não ajustaram ainda a sexualidade do casal. Então começa em gerar uma inadequação de frequência, que afasta muito. Porque você, com o tempo, o homem passa a se sentir rejeitado e a mulher culpada. E esse ciclo do rejeitado e da culpada é muito ruim, puxa muito vida. destrutivo. Cara, eu quero te dizer que se não tá dando certo, a tua esposa não tá te rejeitando, que isso não sirva de desculpa para você fazer bobeira por aí. É uma percepção emocional de uma coisa que não foi tratada ainda. As pessoas não têm clareza, né, sobre isso. Então eu quero dizer uma coisa aqui, doutora, para os homens. Seja homem. A doutora falou ali atrás que você fez uma escolha. Honre a escolha que você fez. E se essa área na sua vida tá disfuncional, procure ajuda. A doutora Marina pode lhe ajudar e deve ter outros profissionais aí que você pode pedir indicação de alguém. Mas seu casamento não faliu por conta dessa questão da frequência. O que eu falei foi bom? Tá certo isso? É isso mesmo. Porque o que eu percebo? Agora eu vou ser bem vulnerável. Certo. Isso já foi um dilema no meu casamento. Eu vou perguntar pra Denise, amor, eu posso publicar? Isso já foi um dilema no meu É um casamento. dilema em 99% dos casamentos. E eu percebi uma coisa bem simples e difícil. Eu precisava conversar com ela. Falar dos meus medos, das minhas Comunicação. fraquezas, do meu sentimento de rejeição, da minha baixa autoestima. Então eu encontrei ajuda dentro da minha própria casa. Faço questão de salientar que tenho uma esposa que me ouviu, que me acolheu e jogou o jogo que era para jogar comigo. Parceira colaboradora. Tem uma coisa lá no prontuário que eu coloco. Se o parceiro é sabotador, é colaborador. Eu me encontrei nos meus medos. Me ajuda a definir esse pensamento agora profissionalmente. E que não seja uma desculpa, mas eu, nos meus pensamentos, cheguei à conclusão de que muitas vezes o cara pula a cerca porque ele tem uma autoestima baixa, não tem coragem, hombridade de conversar com a parceira sobre sua fraqueza. Sim. E aí é mais fácil correr para uma pessoa que não vai precisar dar satisfação. Isso. Eu Que cheguei ele a vai se entender sentir, isso. aspas, desejado, né? Sim, isso. Nem que seja momentaneamente ali. Então, no consultório, isso é evidente É também. evidente. Eu não estou completamente Não. errado. Isso é evidente. Então, O que você fez foi a coisa que é o passo 1, quebra o silêncio. Tem uma conversa de adulto. Eu me sinto assim, eu preciso disso, eu tô vendo assim, eu quero ajustar. Eu faço um. O faço um é pra quem tem coragem, Zastin. e aí o camarada teve essa coragem, te procurou, foi lá. E aí você falou, né? O cara tem que fazer os exames. E depois dessa primeira... Vai receber educação e sexualidade, vai saber o que é o desejo, o que é a fase 2, que é a excitação, Isso tudo você conversa no que é o consultório. orgasmo, exatamente, o que é a fase de resolução, vai aprender a se comunicar e vai levar isso, é um apoio que eu digo, né? E vai levar esse apoio para a vida. 90% vai ser ele que vai fazer. Eu estava falando, quando a gente foi tomar água, imagina que a sua esposa, por exemplo, já condicionou devido a todo o histórico, né, de, vamos dizer assim, culpa e rejeição. E quando você chega perto dela, que pega no cabelo, já vai querer outra coisa. Então até a sua presença não é mais normal perto dela. Então eu digo, normalize a presença do outro. O outro pode chegar a pegar no cabelo e se você pegar no cabelo. Para os dois, né? Para os dois. Para os dois. Ou seja, foi pegar no cabelo, só foi pegar no cabelo. Mas toda vida, quando pega, é assim, certo? Mas não vai mais ser. É porque era assim que a pessoa entendia de começar algo. Esse jeito que nem funciona, muda. Doutor, eu sei que não é a palavra adequada para o tamanho da magnitude do dilema e da solução, mas muitos de nós também, nesse quesito, precisamos deixar um pouquinho a frescura de lado, né? É a frescura. Esse... Ter postura de adulto, pastor. Se eu tive filho, qual é a regra? Cuidar dos meus filhos. A regra é ser o dos meus filhos. É deixar na escola, pegar, ensinar e cuidar. ser Uber dos filhos. É a regra. É. Fora disso, exceção. Então, você escolheu uma pessoa para viver a vida inteira, para ser uma só carne. Qual é a regra? A regra é cuidar de tudo. Do ponto de vista emocional, sexual, é uma prioridade. E isso tem um custo. Isso tem um Assuma como adulto. Assuma como adulto, essa é a regra. Ou a exceção é você não cuidar disso. Alguma vez você não cuidar. Quer dizer que agora para fazer todo dia é proceder? Não. Quer dizer que agora você é adulta. Conta aí na tua jornada algum caso emblemático masculino, tá? Que você acompanhou, que você encaminhou e, digamos assim, salvou
esse casamento? Como foi que você fez? Eu sei que cada pessoa é uma pessoa, mas eu só quero celebrar a vitória de alguém. E claro, aprender um pouco também, né? Cara, esse é bem do comecinho, mas hoje ele tá bem, certo? Ele tinha ejaculação rápida, sofreu por isso, tinha baixa autoestima. É muito frequente quem tem ejaculação rápida começar a beber, ingerir álcool. E às vezes até virar alcoólatra. O que percebe que ajuda no começo. Então esse cara descobriu uma traição da esposa. Putz, E chegou muito mal no meu consultório. Em janeiro, assim, queria começar rápido a terapia. E terminou o casamento. Nessa ocasião já tava sem ereção, sem ejaculação, sem ereção. E eu tava nessa época também com o apoio do pessoal da Europa. Então eu sempre discutia meus casos com as minhas tutoras. E a gente começou a desensibilizar o medo. O medo dele da traição, o medo de não funcionar, o medo. Pastor, acho que 1 ano atrás ele me procurou, só pra dar notícia. Ele casou de novo, ele não tem mais nenhum dos 2 problemas. levanta a cabeça, segue a vida. Levanta a cabeça e sai na vida, jovem, Caramba. super feliz. De vez em quando ele tem uma alteraçãozinha assim da ereção, mas nada demais. Da forma que ele chegou pra forma que eu vi, ano passado é inacreditável. Ele tinha muita disposição, ele não usou essa traição, essa situação toda pra justificar nada. Ele cumpriu tudo, ele saiu sem remédio, não tem tomar remédio nenhum, tomou na época e tá com parceiro hoje, vivendo, desfrutando da vida. Ele merece, né? Como é que a doutora se sente Muito bem. com um resultado como esse? Muito bem. Vale a pena. As primeiras sessões, pastor, ele só chorava. E eu sou médico, não acostumada a pessoa marcar comigo e passar 30 minutos chorando. Eu falava, gente, eu tinha uma tutora grega. Eu não aguento. Mas é assim mesmo, Marina. E assim foi. Eu preciso te valorizar. Eu preciso valorizar você e a classe médica que antes do físico também acolhe ovo emocional. Porque como paciente não tem como se desvincular disso. Não tem. E às vezes eu me deparo ainda com tanto médico, com tanta médica fria, se vestindo uma capa de resolutivo, quando na verdade é apático ou antipático. Você então não é só médica, você também é terapeuta. É porque eu queria fazer psiquiatria, pastor, no começo. E aí me encontrei na sexologia. Que eu tô vendo que inclusive é muito emocional. É, exatamente. A No gente, fim, acho que eu ainda vou terminar fazendo psiquiatria. eu acho que vai acrescentar bastante, É. na minha opinião. Quero terminar essa parte aqui falando dos homens, pedindo para você deixar uma mensagem para a macharada aí que sofre com isso e sabe, e que sofre com isso e não sabe. Eu já entendi que muitas vezes a desconexão do casal pode se dar em relação à falta disso, e a falta disso, de maneira eficaz, pode se dar em razão da falta de diálogo. Doutora, com essa experiência de vida, deixa uma mensagem aí para nós homens que nos escondemos atrás da capa da virilidade, mas muitas vezes precisamos de uma ajuda profissional para lidar melhor com as nossas emoções e com os nossos casamentos na área da intimidade. Principal coisa, seja honesto, com vulnerabilidade. E fale pra sua parceira em amor e em verdade, que vem da palavra de Deus. Não adianta você dizer só em verdade, que não vai funcionar. Então, se você ainda não consegue, escreve. Escreve, organiza o pensamento. Organiza tudo no papel. E seja honesto com vulnerabilidade. Com a intenção no coração, não de ser o certo, mas de solucionar e de estar com aquela pessoa conectada intimamente. De novo, uma fase do relacionamento ruim, gente, não determina o resto da vida, não. Foi uma fase. Foi ele aquela camada que deu erro. Aí você vai remover, se você for adulto, tiver disposição mesmo, e você vai seguir. Isso. Doutora, nos teus casos, você identifica que na maioria das vezes o dilema é o homem ou a mulher? Pergunta difícil, né? É a interação, pastor. É a interação daquela mulher que foi ensinada que sexo é errado, fez sujo, com aquele homem que foi ensinado que ser homem é performar mais. Esses dois escolhem estar juntos. Como que vai dar certo? Caramba. Ei, Acho que é a interação, ei, não é não? tua resposta foi fabulosa, inclusive foi bíblica. Pois é. É melhor serem 2 do que 1, Pois é. porque há mais recompensa do trabalho. Às vezes eu olho assim, a pessoa que aprendeu o que é certo, controlar o outro, controlar o marido pelo corpo dela. Tenho isso, pastor, direto. Não, doutora, eu faço só uma vez. Mais que isso, é uma vez por mês. Mais que isso, mais certo, não gosta. Caraca, só quer essa pessoa. Ela escolheu viver com alguém que gosta de toque, que gosta de se sentir desejado. Quando que isso vai dar certo? Eu fico olhando assim, meu Deus. Mas às vezes a pessoa não tem. Eu não posso aprofundar em quem tá na superficialidade. Então, por isso que eu faço muita terapia. Um tanto de coisa que eu escuto. Você faz como paciente, né? Faço. Ok. É fácil. Já eu quero voltar no ponto da religiosidade, certo? Eu vou começar a perguntar sobre o lado feminino, mas se eu esquecer, pode chegar pra mim e dizer, Rondinelli, a religiosidade. Essa questão do tá errado, não é assim, não funciona. Me lembra de voltar nisso, tá? Então eu vejo no teu Instagram que você fala mais para as mulheres. E
fala mais para as mulheres 40 mais. Isso. Eu quero começar a entender o ponto de vista feminino, mas o meu ponto de partida vai ser perguntar o que nós homens precisamos entender sobre as mulheres para a gente não errar nesse aspecto. Você vai ter que entender sobre a sua mulher, qual é a linguagem dela de afeto. Não tem um livro, é 5 linguagens de amor? Gary Chapman. Eu digo que é a linguagem de afeto. Vocês vão se comunicar, você vai ser um exímio observador e executor daquele livro. E se a linguagem da sua é essa, você vai se comunicar nessa linguagem. Então, nesse aspecto, intimidade, o livro faz sentido. O livro faz todo sentido. Aquela questão do palavras de afirmação, toque presente, serviço, tempo de qualidade. Então, se eu entender isso... Se você entender isso, você já ganhou 95% de conexão. Já entrei no processo de intimidade. Quer dizer, a intimidade do casal não começa quando a gente se deita na cama, mas quando a gente se levanta da cama de manhã. Nas pequenas escolhas, num cuidado que só você vai saber dela e que só ela vai saber de você. Isso conecta. Aí eu vou... Essa conexão se estende à intimidade. Só no sentido de defender a classe, isso também vale para a mulher, né? Vale sim. Certo. Isso vale sim. Então, voltando à temática, aquilo que você fala mais no seu Instagram, quais são os dilemas das mulheres com relação a isso também? Por que elas te procuram? Porque elas acreditam que o marido delas quer muito ter algo que elas não podem dar. Isso não existe, gente. Sou mulher e eu quero... Posso ser cancelada, pastor, aqui. Mas eu não acredito que ela vai encontrar uma pessoa que ela ama, que ela se preparou pra estar junto, que se dão bem tudo. Eu recebo muitas frentes e dá bem tudo, menos na cama. Isso não é possível. Não é possível. Então é um olhar errado pra essa área. É como se fosse... Eu acho que é uma dificuldade de se entregar mesmo, de se misturar ali com o outro nessa área. Um medo do que vai acontecer. Sei lá, viu a mãe passando por isso. E escutou crenças errôneas. E prefere essa fala. A gente dá certo em tudo menos nisso. Quando isso cientificamente é impossível. Para duas pessoas com disposição de solucionar. Não estou falando de doenças, não estou falando dos desvios da sexualidade, estou falando de duas pessoas no contexto de um casamento. Doutora, qual é o nível de consciência que uma mulher precisa chegar para buscar essa ajuda? Certamente ela também quer salvar o casamento. Mas elas também só vão quando já está 6 meses, 1 ano, 2 anos, sem me pegar na mão. Acredito que duas pessoas vivem dentro de uma casa sem pegar nem na mão, cristãs, pastor. E dão certo em tudo. Dão certo em tudo. Mas nessa área não. Eu também quero dizer a partir disso que você, mulher, pode ser que esteja vivendo um problema tratável, mas está fugindo disso. E se desconectando do seu matrimônio. O que você perde, mulher, se tu travar isso? O que você perde se você der certo nessa área? Nada. Absolutamente você ganha. E aí muitos mitos, tabus que correm com relação a isso. Te pergunto como homem, você fala muito ali da menopausa. Primeiro, antes de perguntar, explica o que é menopausa para um indivíduo do sexo masculino que não entende o que é isso. E depois fala o quanto ela influencia na intimidade do casal para o homem e para a mulher. A menopausa, para os homens, é um período que os hormônios da mulher estão totalmente desconectados do corpo. Então, coisas que ela gostava, pode ser que nessa fase ela não goste mais. Os sentidos da gente são alterados. Tô arrependido de ter perguntado isso, viu? Mas é bom saber. O conhecimento liberta. E aí, às vezes, o toque não fica legal. A televisão alta não fica legal. A bagunça não fica... Antes dava tudo certo. Antes ela conseguia olhar, organizar na mente e seguir. A depender das variações do estradiol e de como o cérebro dela reage a isso, ela passa a não conseguir. Isso, de fato, é verdade. É verdade. É mentalidade. E assim, os estudos mostram que se esse casal vivia uma vida sexual boa antes, eles vão continuar vivendo. Essa história de que o sexo acaba na menopausa é mentira. É uma história do mundo que te contaram para que você siga imersa no sofrimento sexual. Isso não existe. A menopausa, então, não é uma desculpa. Não, a menopausa não é uma desculpa. Ela pode estar sendo usada como desculpa, mas ela não é uma desculpa. Você tá entendendo, né? Sim. Cada um arruma a desculpa que quer e acredita na que quer, né? Também. E vai viver a vida que quer. Você falou estradiol. Traduz pra gente. O estradiol é o nosso principal hormônio feminino. Ele é um hormônio proliferativo e excitatório. Então, quando ele está em alta, ele pode deixar a mulher com a mente muito mais agitada. Quando ele está em baixa, raivosa. Então, são ups e downs constantes durante 10 anos. Poxa. Até que pause de vez. Então, é uma fase delicada, mas que é possível passar com ajuda. O estradiol é estimulado através de medicamentos também? A gente pode ofertar estradiol no adesivo, no implante, no creme. E em que casos específicos? Volta ao normal. Em que caso específico você recomenda? Eu
Eu gostei, isso foi tão bonito, foi tão técnico, a gente pode ofertar. A gente sempre recomenda quando tem sinais físicos ou químicos, né, bioquímicos, debaixo do estradiol. Ou seja, também não é isso aí, não é uma coisa psicológica. Não. Ninguém vai chegar pra você e vai, doutora, meu estradiol baixou. Não. Não, você precisa fazer análise. Exames. Certo. Em geral, já vai ter uma batina mais seca, o olho mais seco, com fogacho à noite, acordando com suor, e vai ter no exame laboratorial compatível muitas vezes com isso. E um caso emblemático que tu te lembras e que possa compartilhar de êxito no que diz respeito ao gênero feminino. Vamos lá. Eu tenho muitas, como eu sou cristão, eu recebo muitos casais cristãos. E a religiosidade, muitas mulheres com um sofrimento intenso, porque aprenderam a vida inteira na igreja com as distorções do ser humano que ensinou, de que é sexo errado, é feio, não pode se tocar por nada nesse mundo, não pode ver. E aí elas se guardam pro casamento, fazem tudo certinho, só que não tem a tomada de ligar. Não existe o botão cerebral de ligar que agora, pronto, agora pode. Apaga, deleta aquilo que tu aprendeu a vida toda, porque agora pode. Elas chegam, basicamente, pasmem, quando não estão conseguindo engravidar. Não porque quer ter intimidade mais, mas porque já não consegue ter. Tem uma vez no mês, essa vez não é suficiente para engravidar. E aí, um caso de grande sucesso foi trabalhar sobre isso. Uma pessoa cristã não conseguia ter intimidade nenhuma, se quer ficar sem roupa na frente do marido e com o trabalho da terapia, né? Fazer terapia mesmo. Terapia. A paciente fazia também. A paciente fazia e ela fazia comigo terapia sexual. Sim. Porque hoje eu não pego mais esses casos, entende? Esses eu encaminho. Sim. Já são disfunções mais instaladas. E aí, pastor, ela passou. Ela veio outro dia no consultório. Maravilhosa. Tem intimidade com o marido. Conferiu. Não foi de fertilização. Lembrando de várias falas da terapia. Então, a minha orientação é mudar essa fala, né? A fala não é que é feio, sujo. É que não é adequado em determinados momentos. Mas não é feio. Não é sujo. Não, presente, né? Tá na Bíblia. Sim. Baseado nessa tua última afirmação, é coerente eu dizer que, se não for por questões fisiológicas, se não for por questões físicas, se não for por diagnósticos mesmo, existem muitos casais que não engravidam por essas questões psicológicas. Existe. Quando você... Pastor, tem um caso de pessoas casadas, cristãs, Você viu que ela cresceu na resposta? Isso é convicção, viu? pessoas casadas, cristãs, têm casamentos não consumados. Muitos são os casos de insucesso. Que não importa quantos anos eu tenha, nem quantos casos eu tenha. Se a pessoa não tem disposição para mudar, ela não vai mudar. Não adianta. Pessoas casadas há 20 anos, 22 anos, sem nunca terem consumado o casamento. Então, na igreja, ó, bem direitinho. Doutor, explica pra mim aí, o que é consumar o casamento, mesmo a partir de ter casado, ou não consumar o casamento? Ter tido relação sexual. Ah, casou Sem relação. e vive como irmão. Tem Caramba, nunca imaginei, viu? muitos, Nunca imaginei. muitos que é sua. Mas, doutor, é possível viver assim, doutor? É que eu tenho gente vivendo. Meu Vive Deus. uma vida horrível. Meu Vive Deus. cheio de coisa. Aí é fibromialgia, dor de cabeça, enxaqueca, depressão. Aí toma remédio. Mas tá vivendo dentro de casa totalmente aquém do que deveria. Mas tem jeito, tem cura. Tem jeito, tem jeito. Outro dia ela, uma dessas pessoas, me mandou assim: ai, doutora, já tá comigo há uns 3 anos. Não quer. E tá tudo bem, tu não quer, pronto. Também não é Volta teu papel quando quiser. catequizar ninguém. Volta com você. Faz o que o paciente quiser. Ele correu, ele parou, paro. Ela disse assim: ai, doutora, porque você é minha única esperança. Eu disse: não, amor, é você a sua única esperança. Mas você tem que ver por que você não quer. Você não faz nada que eu peço. Você não usa nada que eu peço. Você não vem na frequência que eu peço. Você não quer, não tem problema. Eu entendi que alguns casos, vai voltando ali para a temática da gestação, alguns casos também, reitero, faço questão de reiterar, para nem me comprometer e nem te comprometer. Em casos que não foi clinicamente diagnosticada a impossibilidade, condições emocionais podem ser fatores conclusivos para que o casal tenha uma gravidez de êxito. Com certeza. Se disponibiliza a conversar sobre isso também? Também. Com um paciente que esteja ouvindo aqui e queira Também. falar contigo? Com certeza. Ó, se você está vendo isso aqui, o Instagram da doutora Marina está aqui na descrição. Se você estiver vendo no YouTube, se você estiver vendo no Instagram, eu a marquei aqui de alguma forma. Ali atrás eu comentei contigo e eu lembrei como é que as pessoas lidam com essa questão da religião. Muitos dogmas, muitas crenças foram criadas de muitas coisas que são ditas erradas, mas que na verdade é só uma crença, uma convicção que foi instalada. Fala sobre isso, sobre os teus atendimentos que relacionam o problema com a religião. Eu acho que a gente precisa estar alinhado com o que a gente quer. A gente tem de coerência, inclusive para o que a gente escolhe crer. Então eu vejo algumas pessoas escolheram uma religião que elas não concordam com algumas coisas, mas elas cumprem.
Exemplo, às vezes Eu- não eu pode vou- usar anticoncepcional. Eu vou dar nota a essa frase aqui. Não concordo, mas cumprem. Isso. Pode continuar. Então, assim, existem clientes que não pode usar anticoncepcional. Não pode. Não me aprofundei, mas não pode. Só que aquela pessoa sonhou em ter 2 filhos. E só que ela não comunicou isso pro parceiro, pra igreja e tal. Só que ela não pode usar. Como que ela vai proteger esse sonho dela? Não tendo desejo, sentindo dor na relação, fugindo do marido, etc, né? Então, assim, você tem que estar alinhado. Você tem que colocar o desejo do seu coração. Não que ele vá mandar, mas você tem que colocar o desejo do seu coração para quem você está dividindo a vida e organizar isso aqui faz parte, isso aqui combina, o que está dizendo a palavra de Deus, o que a gente quer seguir, porque senão fica falso. Já imaginou você ter que ter 7 filhos sem que você queira? Tô dando um exemplo. Deu para entender? Deu. O que me veio na cabeça? Deu para entender claramente. Ou seja, os paradigmas colocados também são problemas. São problemas. E como você falou, não existe o botão do Não, agora eu vou ligar e tudo vai ser diferente. não tem. A mente precisa ser trabalhada, o corpo precisa acompanhar a mente nesse trabalho A gente é único, né? para que as coisas funcionem normalmente. E como você demonstra ser muito sensata no seu trabalho, inclusive nas histórias e opiniões relatadas aqui, eu faço questão de deixar evidente que também não é o nosso papel catequizar você acerca daquilo que você acredita. De forma nenhuma. Mas é o meu papel e, sobretudo, o papel da doutora Marina, mostrar para você que há saídas que podem melhorar o seu relacionamento para além de regras, de dogmas. Falando sobre isso e mais uma vez protegendo a nossa opinião e a nossa fé, você já recebe casos onde pornografia serve de estímulo e, eventualmente, pode ser uma disfunção também no casamento. Sim, é responsável por muito desajuste. Pode falar sobre isso? Posso. Você está lidando ali com distorção da realidade. Então, você foca uma parte da sua energia e atenção da sexualidade para algo que você não vai viver. Ilusão, utopia. Exatamente. E muitas disfunções eréteis, muitas, tá? De ereção, vem daí. Muita falta de ejaculação, vem daí. Porque ele coloca 2 mundos, um na cabeça e o mundo do real. E o cérebro não junta. E aí perde a ereção no real, não ejacula. E quer tratar com remédio. Isso aqui é o mais doido. Perde a ereção no real, não ejacula Pode não ou ejacula precocemente. também, mas não ejacula. Em geral, porque não tem um nível de excitação no real. Caraca, Adequado. quanto é sério isso. É muito sério. Aí joga a solução pro remédio. Remédio. Ou até diz que é porque a parceira engordou. Ou seja, joga a culpa pra parceira. Ou seja, o problema não é meu. Não. O problema é do É muito remédio. ruim assumir que o problema é nosso. É não. Que a gente tem essa responsabilidade toda. Muito ruim, pastor. É difícil. Mas é o que salva. A pornografia entra no mesmo lado do vinho, de você usar fantasias mentais na hora que não vão ser reais, de você confundir o teu cérebro. Isso não se sustenta, isso não é coerente com uma vida sexual saudável. Eu digo assim, eu me policio para não dizer, eu digo assim, transar, todo mundo transa. Agora, se manter interessado, conectado e com vontade, a vida inteira por aquela pessoa não é para todo mundo. Aí esse é o mistério. Tem uma coisa que eu quero perguntar. Se eu não me engano, você está às vésperas de lançar um método. Sim. Me fala o nome desse método e para que ele é útil na minha vida e na vida das pessoas. Chama SOS Casais. É uma orientação médica para a sexualidade dos casais. Para que as pessoas que se amam, que decidiram estar juntas, não façam, por falta de conhecimento, escolhas erradas na vida, que vão combinar com escolhas erradas na sexualidade e vice-versa, e paguem um preço alto demais por isso. Então é um método para, ou não vou dizer resgatar, pastor, a sexualidade, mas para educar e orientar aquelas pessoas dispostas a mudar, de verdade. E o público-alvo, para mim, ficou claro. São pessoas dispostas a mudar. Casais A dar um dispostos a upgrade mudar. Isso, na sua intimidade. exato. Quando é que você disponibiliza? Nós estamos gravando. Acho que essa semana. Essa semana ainda? Essa semana a página já está pronta, o curso já foi gravado. Sim. São aulinhas curtas com exercícios. Sim. Então, o exercício 1 foi o que você fez. Quebrar o silêncio. Você nem sabia do método, já fez. Quebrar o silêncio, mas de forma estruturada. Porque não adianta também você jogar na pessoa coisas suas que nem você organizou. Porque isso mais vai desconectar do que conectar. Então é isso. Você quer dar um spoiler dos outros passos ou é melhor Quero. a gente se envolver? Quero. O primeiro passo é esse, quebrar o silêncio. Quebrar o silêncio. O segundo passo é entender onde travou a sua sexualidade, que parte do seu ciclo. Importante. Se foi no desejo, na excitação, no orgasmo, na resolução. O depois é aprender a fazer perguntas, as perguntas certas. Depois é aprender a se comunicar para o outro aquilo que não está dando certo.
E por fim, é aprender a sonhar para que você possa decidir viver a vida sexual que você sonhou. Nós estamos gravando esse episódio dia 2 de maio de 2026. O método dela já está no ar. Você pode acessar através do Instagram. O que é Missão Sexciência? Essa missão era um projeto antigo, que eu vou retomar em algum momento, que é mais amplo, não é só de casais. Começava com a história do templo, eu criei na história do Cuida do Teu Templo, que o passo mais importante a ser dado é você começar a cuidar do seu templo e a encarar a sexualidade como uma coisa mais global, não só para casais. Era o que estava acontecendo antes, que eu vou retomar. Incluiria criança, adolescente, uma responsabilidade sobre a sua sexualidade. Eu acredito que para quem não é casado, para quem está começando a vida aí, é até uma excelente ideia para não cometer certos deslizes, né? Então, para mais informações sobre Missão Sexciência, você pode ir também no Instagram da doutora Marina Scafuri. Doutora, na tua experiência, considerando homens e mulheres, quais os principais 3 erros que nós cometemos? Nós, eu digo homens e mulheres. Não vamos classificar nessa área da intimidade. O maior de todos é não saber se comunicar. Não sabemos nos comunicar, gente. Que inclusive é o primeiro ponto, do método, né? Quebra o silêncio. Quebra o silêncio. Perfeito, não esperava menos. Segundo, ser intencional. Ser intencional sabendo que eu gosto disso, viu? Eu gosto de a sexualidade, pois é, ela é uma prioridade no seu relacionamento. Pelo menos eu acredito. Então, ser intencional, tratar a sexualidade como prioridade. E número 3, é não permitir que conceitos do mundo estraguem a tua vida sexual. Conceitos vários, desde questões familiares, minha mãe não gosta de sexo, me impor não, ou todo mundo sente dor, ou homem trai, essas coisas. Não deixar que o senso comum tenha o poder de estragar a sua vida sexual. Acho que são esses 3. Bom, você vai falando e é incrível como tem muito mais assunto para puxar. E aí, só para você ter ideia, a gente já tá correndo, eu acho, a 14 quilômetros. Mais ou menos isso. Sem parar de falar. Sem parar de falar. Então, quem sabe aí o episódio 2. Inclusive, eu vou fazer uma provocação, sabe, doutor? Que pergunta eu poderia ter feito que eu não fiz? Pergunta aqui pra mim. Quem sabe a gente tem mais uns quilômetros para conversar. E aí eu quero saber de você, que pergunta seria importante responder que eu não perguntei ou você não discorreu sobre o assunto? Se tiver, se não tiver, ficamos por aqui. Eu acho que é uma pergunta que a pessoa tem que se fazer hoje, quando ela assistir isso. O que eu posso fazer que só depende de mim para melhorar a minha sexualidade dentro desse relacionamento? O que eu posso fazer e só depende de mim, ou seja, chamar a responsabilidade para mim, parar de culpar o parceiro pelos meus problemas, pelos meus dilemas. E fazer. E ser intencional para fazer. E fazer. Perfeito. Doutora Marina Scafuri, eita, muito obrigado. Eu pensei que eu fosse aguentar. Eu sabia que estamos no pace de 6. Eu sabia, olha, se tem uma coisa que você demonstra ser, é decidida. Eu decido mesmo. É decidida. Quando você disse vamos, eu sabia que iríamos. Aleluia. E normalmente eu converso por 8, 10 quilômetros. Olha aí. Já estamos aí, quase a gente fazia uma meia maratona. E tem assunto para isso. Tem. Quero te agradecer por esse tempo, por essa riqueza de conhecimento. Publicamente aqui eu quero desejar a bênção do Senhor sobre a sua vida, porque você não tem um trabalho, você tem uma missão. E que bom que você, apesar dos percalços que a vida te proporcionou, você não desistiu da sua missão. Hoje você salva famílias. Eu não sei o quanto você tem consciência disso. O nome do Bora Conversar, em nome do Rondinelli, em nome da minha família, em nome de todas as pessoas que foram atendidas por você e das que serão atendidas, eu quero parabenizar, agradecer e abençoar o seu trabalho. Que Deus faça você prosperar como profissional, como Em nome de Jesus. E como você quiser no futuro. Amém. Obrigado por esse tempo. Eu que agradeço. Eu normalmente pergunto assim, o que é que você ensina? Mas você já ensinou tanta coisa. Eu não vou correr o risco de resumir tantos aprendizados em uma frase que diversas vezes você já resumiu. Parabéns pelo trabalho, pela missão, parabéns pela maratona. A gente se encontra correndo aí no meio do mundo. Combinado. Na parte 2. Parte 2. Mande sua pergunta pra gente ter a parte 2. Esse foi mais um episódio do Bora Conversar. Ele foi riquíssimo porque eu saí do assunto da corrida. Entrei num assunto que eu preciso, que você precisa. E eu termino dizendo que você precisa dela e não sabe. Porque eu precisava e não sabia. Quando eu comecei a startar isso, a vida começou a ficar melhor. E sobre o podcast, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se você quiser dar feedback, pode dar também. Doutora Marina Scafuri, muito obrigado. Obrigada, pastor. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.